Pronto, então, dando continuidade, né, a gente agora tem um outro tipo de ventilador mecânico para a gente poder fazer a nossa montagem, né? Então, a gente tem hoje o ventilador Inter 5 Plus, tá? 5, que é um ventilador bem tranquilo de se manusear, apesar de ser um pouco mais arcaico. Mas, para a questão da montagem do circuito, a gente teria aqui, na grande maioria, sempre vai vir já nessa montagem, e a gente vai ter dois ramos, né? Seja o inspiratório e o exalatório. E com um chicote, que seria a conexão do sensor de fluxo, tá? Sensor de fluxo à pressão. A gente vai precisar da válvula exalatória e da célula, que seria a nossa membrana. Então aí a gente vai começar a fazer a nossa montagem. O Y vai ser justamente a junção desses dois ramos, seja tanto para a parte ins quanto para a parte expiratória. Então, primeiro eu vou fazer aqui a montagem do circuito, tá? Já vai estar conectada aqui no Y, junto ao sensor de pressão. Eu vou pegar aqui a nossa membrana, certo? E eu vou colocar na saída da válvula exalatória. Primeiro fazer a testagem para ver se não está furada, se a membrana é compatível realmente ao tipo do circuito do ventilador. Que aí, no caso, na troca de outro tipo, ele não vai fazer realmente a vedação e não chega a fazer a ciclagem do ventilador necessária. Então aqui ele vai ter justamente o botão de trava, né? Eu vou vir aqui com a mesma conexão. Eu vou fazer essa manuseio aqui, eu encaixo e giro, né? Então, travou. Venho fazer agora o acoplamento do ramo expiratório e do ramo inspiratório. Essa conexão daqui, necessariamente, você é que vai aderir à saída da pressão para o ventilador, né? Então não tem tipo, esse é IS, esse é IS, não. Qualquer um dos dois vai fazer a mesma conexão. E aí eu vou fazer a conexão do sensor de fluxo proximal. Se certificar bem na hora da questão da montagem do circuito, para ver se não tem nenhum furo na traqueia, se o copo de junção do coletor realmente não está quebrado, porque aí qualquer tipo de vazamento, de fuga, ele vai alarmar e não vai fazer realmente a vedação e não chega a fazer a ciclagem. Tá? Então eu vou deixar aqui com o meu pulmãozinho teste. Esse ventilador tanto faz o uso para pediátrico quanto para adulto. Tem a conexão de energia aqui atrás, tá? Que a gente vai fazer o ligado ventilador. Vai ter as duas saídas das pressões, seja para a FiO2, né, para o oxigênio, quanto para o do ar comprimido. Esse tipo de ventilador ele vem associado a um blender, que seria justamente a caixa de conexão dos nossos gases. Então aí sai o ramo para o oxigênio, que seria o verde, e sai a conexão para o ar comprimido, que seria o amarelo. Então aqui esse blender ele vai dar minha fração inspirada de oxigênio de 21 até 100%. E aí eu vou ter o manômetro tanto para o oxigênio quanto para o ar comprimido. Ele teria que variar entre a pressão entre 3 até 4, tá, de pressão. Sempre tem que estar os dois igualados, que é para justamente manter o manuseio do ajuste dos dois gases misturados para se formar a FiO2, tá, necessária e da pressão que a gente vai fornecer para o nosso paciente. Então eu vou ligar aqui atrás, certo, na fonte de energia. E aí automaticamente ele já faz uma leitura no visor principal, onde ele mostra o tipo do modo ventilatório e da modalidade, que aí vai ser por assistido controlado. Eu vou ter o PSV ou CPAP ou SMV, que seria o modo de desmame. E aí eu vou ter os modos por volume controlado por onda quadrada, eu vou ter por pressão controlada e eu vou ter pelo time cycle, que seria para o pediátrico.
Então aí vai depender do tipo do profissional que vai manusear esse ventilador, de escolher o tipo de modalidade que aí vai ser ajustado para esse paciente. Então, na grande maioria a gente sempre tenta ventilar por PCV, por pressão, porque a gente consegue garantir menos lesão de via aérea, tá? Então, mas sempre fica a critério da clínica desse paciente e do profissional que vai estar manuseando. Então, eu vou escolher aqui o modo PCV, certo? Então, automaticamente ele faz acender a luzinha do tempo inspiratório e da pressão de controle, né? Esperando que eu faça zerar a modalidade e depois eu faço o ajuste, que aí voltou aqui. Eu faço o ajuste normal da pressão inspiratória que eu vou querer para esse meu paciente. Então, eu vou deixar aqui um tempo de 1 minuto, certo? A minha pressão de controle, que seria a minha pressão máxima dentro da via aérea, eu vou deixar aqui entre 15, certo? E eu vou deixar aqui a minha PIP de 5, com a frequência respiratória de 15. Então, automaticamente, se eu escolho o modo ventilatório PCV, é porque eu tenho que ter o controle de todos os parâmetros, tá? Então, seja ele do meu tempo, da minha pressão, da minha frequência respiratória e da minha PIP, tá? E da minha sensibilidade, né? Que aí vai de acordo também com a clínica do nosso paciente e aquilo que a gente quer oferecer para ele. Então, aí eu vou ter os alarmes, certo? Tanto para o aumento da PIP, tanto para diminuição de pressão, quanto para diminuição de volume minuto, quanto a questão de fuga de gás e quanto o tempo de apneia e pela ventilação inoperante. Então, automaticamente aqui, quando vier apresentar algum grau de anormalidade desses meus parâmetros de alarme, eu vou ter aqui a minha luzinha acesa. A partir do momento que eu escolho a modalidade e o modo ventilatório, e aí eu tenho aqui uma programação de uma frequência respiratória de 15, o que o meu paciente vai estar fazendo aqui em cima, ele vai estar mostrando a minha frequência respiratória. Vai de acordo se esse paciente tiver entregue e não tiver drive ventilatório, ele vai ter essa entrega da mesma sincronia de frequência, né, de programação. Então vai ser 15 basicamente, é o que o paciente vai estar fazendo, vai ser 15 também. E quando eu aperto o alarme, o outro tipo aqui, o botãozinho, ele vai me mostrar quanto de volume minuto esse meu paciente vai estar fazendo. Já que a gente não tem para esse tipo de ventilador uma curva seja de volume, ou seja de pressão, ou seja de fluxo, né? Que aí dá mais qualidade a gente fazer um ajuste ventilatório com mais segurança. Então, a partir do momento que eu utilizo outro modo ventilatório, seja por PCV, ele faz o mesmo parâmetro de alarme, de ajuste, indicando que eu preciso alterar tanto o volume corrente que eu quero ofertar, quanto o fluxo. Então, se eu escolher aqui a melhor forma de volume por onda quadrada, eu tenho aqui o meu volume, que pode variar entre o valor do peso predito do meu paciente, de acordo com o peso e altura. E aí, eu vou dizer quanto de volume ele vai ter que ventilar, se seja a 6 ou a 8 ml por quilograma. Então, aqui eu posso colocar um fluxo de 20 a 30, dependendo da necessidade desse meu paciente. Então, automaticamente eu tenho o mesmo parâmetro-chave básico de controle ventilatório. Então, aí eu vou ter de volume corrente, eu vou ter de fluxo, eu vou ter de frequência respiratória e eu vou ter de PIP, tá? E a minha fração inspirada de oxigênio, que vai estar aqui abaixo, que fosse pelo blender. Essa curva pressórica aqui, ela vai dizer quanto de pressão esse meu paciente vai estar recebendo, certo? Seja por pressão ou seja pelo quantitativo de volume, tá? Então, aqui no alarme eu posso deixar sempre abaixo de 30, entre 30 a 35, que é para justamente no momento que esse meu paciente ultrapassar, seja por tosse, ele não ter... eu poder saber qual foi o tipo do alarme e eu fazer um ajuste com mais segurança, né? Então, eu limito meu nível de pressão, que ele não vai poder ultrapassar de 30 centímetros de água, tá? Então, aí, se por último agora eu escolher um modo ventilatório
de desmame, que seria pelo PSV por CPAP, seria justamente eu ofertar, eu ter a garantia de que eu estou ofertando a minha pressão, né? Então, vou fazer lá o ajuste do tempo inspiratório entre 0,90, um exemplo, e eu vou estar aqui ofertando também minha pressão de controle até 15. Porém, se esse meu paciente ele mantém drive ventilatório, ele está respirando sozinho, então eu preciso só gerar a minha frequência respiratória. Então, automaticamente, quem vai dar a garantia de manter as incursões vai ser o meu paciente, certo? Então, aí ele pode se beneficiar pelo modo PSV, tá? Ou CPAP, se seja para fazer ventilação não invasiva, ou seja para fazer o modo, porque o paciente está em uso de tubo orotraqueal e ele precise de uma pressão garantida. Mas aí, se for para fazer VNI, é só acoplar a máscara facial e fazer a mesma adaptação do ajuste de acordo com a clínica desse meu paciente, tá? Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e aí, qualquer coisa à disposição.